Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A gente agradece muito a presença de todos, é sempre uma alegria que a gente possa ter uma reunião tranquila, como sempre. Então vamos nos preparar para a reunião. Quero agradecer a presença do Padre Inácio. O Padre Inácio é um amigo de São Paulo. Aí nós vemos que nós somos todos irmãos, a gente conversa muito. Ele tem muita mediunidade. Então a mediunidade está em todos os setores religiosos, em toda a nossa vida. Então vamos lá. Obrigado. Então vamos continuar então a leitura do capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, e vamos tratar dos anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Sim, o irmão espiritual, a que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Que se deve entender por anjo guardião? O espírito protetor de uma ordem elevada. Aí. Então nós estamos vendo aqui que é um espírito protetor de uma ordem elevada. Nós acreditamos na reencarnação, na trajetória das nossas vidas. Então alguém, para ser espírito protetor, ele tem que ter uma trajetória um pouco maior, ou pelo menos mais aproveitada do que aquela que nós temos na Terra. Então todas as experiências que nós estamos vivendo no corpo físico, esse anjo protetor, esse guardião, ele já passou. Então ele tem condição e ele tem parâmetros para nos orientar durante a nossa trajetória no corpo físico. Qual é a missão do espírito protetor? A de um pai sobre seus filhos. Guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, quando a gente sentir alguma coisa que nos incomoda, todos nós temos aqueles momentos de tristeza, aqueles momentos de angústia, nós precisamos sempre lembrar que nós não estamos sozinhos. Tem até um livro muito interessante do Luiz Sérgio, Ninguém Está Sozinho. É um livro espírita, é um livro muito bom para a gente dar uma lida lá, para a gente entender essa situação. O espírito protetor se liga ao indivíduo depois do seu nascimento? Depois do seu nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Aqui nós nós temos aqui uma trajetória da Joana de Ângeles, a guia do Divaldo Pereira Franco. Nós vamos colocar aqui para a gente entender um pouco. Então nós estamos vendo aqui. A Joana de Ângeles, depois de muitos anos, ela revelou para o Divaldo Pereira Franco que ela foi Joana de Cusa. Ela nasceu um século antes do Cristo ali, a gente não tem a data, mas ela desencarnou em 68. Está no livro do Emmanuel isso daí, a gente vai ver a trajetória dela, e está na Bíblia também, porque ela foi procurar Jesus, porque ela era esposa de Cusa, e ele era um homem ligado à política daquela região. E ela sofria muito no lar as privações de um esposo severo, autoritário. Então, num livro do Humberto de Campos, do Chico Xavier, conta a trajetória dela quando ela foi procurar Jesus, e Jesus pediu para que ela preservasse o lar naquele momento. Depois ela foi Clara de Assis. Nós estamos vendo ali, no ano 1194, 1253. Ela desencarnou com 59 anos. Aí foi Sor Joana Inês de la Cruz, 12/11/1600. Isso tudo está na internet e nós podemos pesquisar. Tem um livro muito interessante, A Mediunidade nos Santos. A Mediunidade nos Santos. Clóvis Tavares.
nós vamos ver a mediunidade de Santa Clara. Nós temos a história de Dom Bosco. A biografia de Dom Bosco, gente, é fantástica. Eu li a história de Dom Bosco, a gente fica fascinado de ver a mediunidade do Dom Bosco. Dom Bosco previu a construção de Brasília. Mas é um assunto que nós não vamos estender, porque nós vamos já ficar, acho que 3 reuniões nesse assunto aqui. Então, ela foi amada de Joana Angélica. Nós vimos ali, voltando na questão, que o espírito ele se liga durante a encarnação, anterior à encarnação, e ele acompanha depois da desencarnação também. Então, se a trajetória desse espírito vem lá da época de Jesus e até anterior à época de Jesus, nós podemos imaginar a idade espiritual de Divaldo Pereira Franco. Eu comentei um dia com o Divaldo Pereira Franco que ele foi um daqueles que viveu lá atrás na época de Jesus, e ele já abaixou a cabeça e não falou nada, porque realmente é uma ligação muito forte. Um médium, para ele se ligar com o espírito superior, para ele receber diretamente a orientação de um espírito superior, ele tem que ter uma afinidade muito grande. É ali uma sintonia perfeita, porque senão ele não consegue captar o pensamento. O pensamento é muito sublime, é muito alto em relação àquele que está no corpo físico. Por isso que nós dormimos, por isso que quando a gente dorme, a gente se desliga do corpo, para a gente ter um contato mais direto com o plano espiritual. Nós temos uma história também do Papa Pio XII, que ele, numa oração, ele recebeu uma orientação que ele ia ser Papa. Ele era o cardeal Eugênio Bacelli. E ele, por votação unânime, foi eleito Papa da Igreja Católica. Ele recebeu a orientação do Papa Pio X, quando ele estava fazendo oração na Catedral de São Pedro. E aí, quando ele saiu, um guarda viu que ele estava pálido. Ele falou, tive um encontro com o Papa Pio X. Ele falou, mas ele já morreu. Ele falou, eu sei. Eu que fiz ali a palestra laudatária dele. Ele falou, mas ele me disse que eu vou ser Papa. Inclusive, o Pio XII falou que o Papa Pio XI estava saudável, e depois, logo ele ficou doente, ele morreu. Olha o que o Papa Pio X falou para ele. Eu vim amando de Jesus. Você será Papa. Numa situação em que a Terra passará por uma situação dramática, psicológica, você tem uma missão diante dos seus irmãos. E realmente, ele junto com João 23, conseguiu tirar do poder hitleriano muitos católicos da época. A história é fantástica, tanto do João 23 como do Papa Pio XII. E nós temos também no livro de Humberto de Campos, a desencarnação do Papa Pio XII. É muito interessante isso daí. Olha como que o Espiritismo vem completando para nós muitas coisas que a gente até então não tem entendimento. Bem-vindo. A missão do Espírito Protetor é voluntária ou obrigatória? O Espírito Protetor é obrigado a velar sobre vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Mais uma paradinha. No livro Estante da Vida, no capítulo 14, do irmão X, nós vamos ver lá, o título é O Guia. Uma dama da alta sociedade em São Paulo, ela tinha mediunidade. E aí, esse espírito foi incumbido por dever, por missão, de ser o guia dela. Então, é muito interessante a história. Nós não vamos contar para não incompridar muito, mas só para a gente entender. 4 horas da manhã, Humberto de Campos, o irmão X, ele quis ter uma experiência para saber como que era o guia de alguém que está no corpo físico. O anjo guardião de alguém que está no corpo físico. Então, ele acompanhou esse espírito quando ele veio assistir essa madame de São Paulo. 4 horas da manhã, ela já estava num processo ali de um sonho muito conturbado, um sono bem perturbado mesmo, porque ela tinha abusado de bebida, de comida. Isso é um drama, a comida é um drama para a gente, e ela não conseguia dormir direito. Então ele vem ali apaziguar ela, dar uma bênção para ela, acalmar ela na cama, e aí ele fica ali, e Humberto de Campos acompanhando. Aí 6 horas da manhã,
ela se vira um pouco na cama, ela acorda, mas ela não levanta, ela levanta 8 horas já reclamando. Ela reclama o dia inteiro, ela reclama de tudo. E o espírito junto ali, tolerando. Né? Aí, quando chega a noite, Humberto de Campos pergunta para ele, mas como que você pode aguentar? Ele falou, olha, eu tenho esse compromisso, mas não se preocupa, ela vai desencarnar e um dia ela também vai ser guia. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz menos exclusivamente. Então nós estamos vendo aqui que ele jamais nos deixa. Ele pode até, ele tem compromisso, o espírito ele é muito ocupado. Aquela história da gente ficar no paraíso, esperar o julgamento final, não é muito legal não. A gente vai continuar trabalhando, porque senão, todo mundo sabe, quando a pessoa fica muito ociosa, ele aquele negócio, cabeça desocupada, não precisamos nem falar mais nada, todos já sabem o resultado. Quer dizer, o guardião, às vezes, ele tem outros para cuidar. Tem. Por isso que a gente precisa valorizar a presença dele, né? Exato. Porque ele é um cara ocupado. Muito bem, Edu. A gente precisa valorizar o anjo guardião. E olha só, ele é como um pai, mas ele é diferente. Porque a gente pode errar o tanto que for. Ele sempre está disposto a nos ajudar. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente aí. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Ocorre frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para executar diversas missões, mas então são substituídos. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos. Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente e se faz sempre ouvir, sendo então o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. Então está naquilo que o Eduardo falou para nós aqui. Então, desde que a gente volte novamente o pensamento e pede ajuda, ele está por ali. Mas muitas vezes, por que muitas vezes ele deixa a gente seguir? Porque nós temos o livre-arbítrio. Porque senão nós seríamos máquina e nós não teríamos responsabilidade sobre a nossa vida, sobre a nossa existência na Terra. Mas nós temos responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. É aquilo que Jesus fala. A semeadura nossa é livre. A colheita é obrigatória. Nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. Todos já sabem, isso daí está no Evangelho, isso daí é Jesus que trouxe para nós. É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiões. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, sustentar-vos, ajudar-vos a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre essa terra. Não é uma ideia bem consoladora? É uma ideia bem consoladora, realmente. Nós temos uma assessoria porque Deus é misericordioso. Esses seres aí estão por ordem de Deus. Ele os colocou junto de vós e aí estão, por seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde estejais, ele estará convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão. A solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os sábios conselhos. Vamos só lembrar de Jesus aqui, quando ele disse que ele não veio para os sãos, mas para aqueles doentes, né? Aqueles que precisam de ajuda. Deveríeis conhecer melhor essa verdade. Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Todavia, no grande dia, esse anjo de bondade terá frequentemente de dizer-vos: não te disse isso?
e não o fizeste. Não te mostrei o abismo, e aí te precipitaste. Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade, e não seguiste os conselhos da mentira? Interrogai vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes esconder nada, porque eles têm os olhos de Deus, e não podeis enganá-los. Sonhai com o futuro, procurai avançar nessa vida, e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Caminhai. Homens de coragem, atirai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos, ideias pré-concebidas. Entrai na nova estrada que se abre diante de vós. Marchai, marchai, tendes orientadores, segui-os. O objetivo não vos pode faltar, porque esse objetivo é Deus. Aqueles que pensem ser impossível aos espíritos verdadeiramente elevados sujeitarem-se a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas estando a vários milhões de léguas de vós. Para nós, o espaço não é nada, e vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas estejais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e que Ele não vos abandonou sós sobre a terra, sem amigos e sem apoio. Cada anjo guardião tem seu protegido sobre o qual vela, como um pai vela sobre seu filho, e é feliz quando o vê no bom caminho, e sofre quando seus conselhos são menosprezados. Não temais em nos fatigar com vossas perguntas. Estejais, ao contrário, sempre em relação conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem todos os homens médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites para repelir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, elevai vossos irmãos. Não sabeis que obra cumprireis assim, a do Cristo, a que Deus vos impôs, para que Deus vos deu a inteligência e a ciência, senão para repartir com vossos irmãos, para adiantá-los no caminho da alegria e da felicidade eterna? São Luís, Santo Agostinho. Então, olha só. Eu comentei aqui que todos nós somos médiuns. Está aqui. Olha. Fazem todos os homens médium hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde. Aí, olha quem trouxe a mensagem para nós. A doutrina espírita, ela é toda compilada por santos da igreja, Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paulo. E olha que mensagem linda para nós. É uma mensagem longa, mas nós fizemos questão de que seja lido para que a gente possa entender tudo isso daí. Então, todos nós temos percepções espirituais. Por isso que eu sempre comento aqui que nós temos altos e baixos na nossa vida. Uma hora nós estamos ligados com um, uma hora nós estamos ligados com o outro. A partir do momento que nós acreditamos realmente que Jesus trouxe para nós aquilo que pode estabelecer uma direção mais correta para as nossas vidas, nós começamos a viver melhor. Uma vez que a gente consegue controlar o nosso destino espiritual, nós conseguimos superar todos os impedimentos físicos. Vamos ler o restinho. A doutrina dos anjos guardiães, velando sobre seus protegidos, malgrado a distância que separa os mundos, não tem nada que deva surpreender. Ela é, ao contrário, grande e sublime.
Não vemos sobre a terra um pai velar sobre seu filho, ainda que estando longe, ajudá-lo com seus conselhos por correspondência? Que haverá então de espantoso em que espíritos possam guiar aqueles que tomaram sob sua proteção de um mundo ao outro, visto que para eles a distância que separa os mundos é menor que a que separa sobre a terra os continentes? Não têm eles, por outro lado, o fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidários, veículos imensos da transmissão dos pensamentos, como o ar é, para nós, o veículo da transmissão do som? E olha que aqui, nessa época, não tinha o celular, não tinha os recursos que nós temos hoje. A gente conversa com uma pessoa do outro lado do planeta e nós conversamos vendo a pessoa. Então é muito interessante. Nós tivemos uma reunião de materialização de espíritos, em que o espírito trouxe coisas para nós que vai começar a aparecer agora depois de 2025. Coisas interessantíssimas, inclusive sobre o nosso currículo, sobre o cartão que está tendo hoje. Isso daí foi em 1979, nós tivemos essa reunião. Uma reunião espantosa, que foi inclusive gravada, e depois a gente olhava e duvidava, porque realmente era uma coisa que para a época era muito evoluída. Mas nós vamos ver coisas ainda que a gente, por enquanto, não tem entendimento. Por isso que não vem tudo para nós. Os espíritos superiores não trazem tudo. O nosso cérebro não suporta. Tem que ser aos poucos, tem que ser gota a gota. Por isso que Jesus não disse tudo abertamente. Ele falou muito por parábolas, para a gente poder interpretar. Porque a nossa instrução, inclusive na Terra, é muito atrasada ainda em relação às coisas espirituais. Nós sempre comentamos isso. Nós vamos parar aqui, nós vamos deixar... Vamos ler a 496 ainda? Acho que dá tempo ainda. O espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode lhe fazer o mal? Os bons espíritos não fazem jamais o mal. Deixam que o façam aqueles que tomam seu lugar. Então acusais a sorte pelos infortúnios que vos acabrunham quando é vossa a falta. Olha que coisa interessante. Isso aqui nós comentamos muito sobre guia. Nós estamos falando aqui sobre anjos dos guardiões. Qual é o cartão de visita do anjo do guardião? O anjo guardião, quando a gente sente aquela emoção, quando a gente se sente que realmente às vezes a gente flutua, ali tem um espírito superior nos assessorando. Quando um espírito começa a colocar na nossa cabeça coisas materiais, uma série de rituais que não tem nada a ver com a doutrina de Jesus, nós precisamos desconfiar. Então, está aqui, que Jesus fala, não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a dois reis, porque você vai agradar um e contrariar o outro. Então está aqui, os espíritos superiores, os bons, não fazem jamais o mal. Eles deixam que o faça aqueles que tomam o seu lugar. Por quê que eles deixam que o faça? Porque nós abrimos espaço. Nós temos mediunidade. A gente puxa para o lado mais fácil, porque é aquela porta larga que Jesus falou, porque a porta estreita é uma porta difícil de passar, mas a larga todo mundo passa. O que acontece? Esses espíritos inferiores, eles infiltram na nossa vida, eles começam até a facilitar coisas materiais para a gente conquistar coisas materiais. E aí nós somos iludidos. Nós passamos a ser aquilo que Jesus fala, um cego guiando outro cego, ambos caem no buraco. Então nós precisamos prestar bem atenção naquilo que nós estamos recebendo. Qual a lógica? A doutrina espírita dá para nós essa condição da gente analisar. Qual a lógica? O que tem sentido isso? Será que isso vai ser bom para mim? Tudo aquilo que é muito fácil, a gente deve desconfiar. Existem muitos golpes na Terra porque as pessoas querem facilidade. Querendo facilidade, a pessoa cai nos golpes mesmo. Porque não existe nada fácil na nossa vida, tudo tem que ser conquistado, né?
Até tem uma história muito interessante, que a vitória sem luta é triunfo sem glória. Então nós precisamos triunfar, trabalhar para a gente conseguir. E é o que está falando para nós aqui. Não vamos acreditar no Espírito. E tem uma coisa muito interessante. Muitas vezes, eu participei já, então eu posso falar de carteirinha. Que o guia falava para mim assim, você quer que eu derrubo ele? Você quer que eu faça isso para ele? É um bom espírito? Não é um bom espírito. Um bom espírito jamais vai fazer isso. Então o Espírito Superior, ele sempre vai procurar nos alavancar. Jamais nos derrubar. Nós estamos com Jesus, nós estamos aqui. Cada um faz o seu pedido mental. Vamos agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo nessa noite. Muitos gostariam de estar aqui presente. Não tem essa condição. Nós vamos estar aqui mais acho que 2 reuniões nesse assunto. Esse assunto desdobrado vai dar uma condição da gente entender melhor ainda o que se passa na nossa vida. No momento do passe, vamos pedir para os nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores, que nos assessorem para que a gente possa receber tudo aquilo que Jesus traz para nós nessa noite. Diante da Tua presença, Senhor, viemos para Te pedir que aquieta, acalma nossa alma. Quantas vezes, Senhor, a nossa vida é como uma tempestade, e pedindo que o Senhor possa aquietar a nossa alma dessa tempestade, deste naufrágio. E te pedindo, Senhor, que envieis o nosso anjo guardião, o nosso anjo protetor, para nos acalmar, para nos inquietar. Sem Ti nada somos, Senhor. E pedindo que o Senhor aquieta o nosso coração. Como dizia Santa Teresa d'Ávila, a nossa vida é como um castelo interior, e neste castelo habita várias moradas. Não sei qual é a morada que nós estamos, mas nós batemos a porta do nosso interior, a porta de nossa oração, a nossa prece, para aquietar a nossa alma. Que possamos sair desta reunião fortalecidos, cheios, repletos da esperança, da alegria. Aquieta, Senhor. Aquieta, Senhor. Vocês mentalizam a graça que você tanto necessita. Fazem aquele pedido que você precisa. Um dos pedidos é a fé. Assim seja. Nós agradecemos a todos. Não vou me estender, está em cima do horário. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Esse assunto continua quinta-feira que vem ainda. E aí, quinta-feira, se der, nós vamos contar uma história muito interessante aqui sobre o assunto. Muito obrigado, que a gente possa ter uma boa noite, um bom sono, um bom final de semana. E à noite, quando a gente for dormir, vamos nos preparar, porque continua o nosso tratamento espiritual, os nossos encontros. Muito obrigado por tudo.